Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as informações do Timão? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Já se inscreveu no canal? Tô aguardando a sua inscrição, eu conto com você para que isso aconteça e a gente faça esse ponto de virada aqui do canal. Muito obrigado para todo mundo que tá desde o início e para quem tá chegando agora. Bora falar do Corinthians? Isso é muito comum colocar no contrato. Ó, se o clube conseguir classificar para Libertadores, o meu jogador aqui vai ganhar um pouco mais, vai renovar o contrato. Se ele jogar tantas partidas, eu acho que a meta deve ser mais individual, né? Deve ser mais em relação à minutagem, partidas e tudo mais. Então, se ele conseguir performar nesse sentido, aí o Corinthians daqui a pouco se torna obrigado a comprar o jogador por conta desse valor. Então, isso está sendo definido. É opção de compra, é obrigação de compra, vai depender das metas. Que metas são essas? É isso que está faltando para anunciar o Kaká como um novo reforço para a defesa. E agora a gente vai falar do assunto que não envolve mais dois profissionais do Corinthians, mas a gente precisa falar, porque fala de dois personagens do Corinthians muito recentes. Um, inclusive, um ídolo, né? Um cara que está na história do clube, que é o Fábio Santos, e que se aposentou no ano passado, e o Vitor Pereira, o sempre falado Vitor Pereira, que gosta de dar uma entrevista, que gosta de cutucar, que fez a maior pataquada do mundo ao trocar o Corinthians naquele momento pelo Flamengo, e aí não ganhou nenhum título no Flamengo, e aí teve que voltar para Portugal com o rabinho entre as pernas, que é muito mal falado por todo o elenco de jogadores, e não estou aqui para defender o elenco, tá? Porque é óbvio que não tem santo ali, é óbvio que os jogadores também, especialmente alguns ali no Corinthians, né, foram se tornando jogadores mimados, com vícios, né, muitas vezes escolhendo treinadores, e o Vitor Pereira tem um outro perfil, um perfil linha dura e tudo mais. E digo mais, do período que o Vitor Pereira esteve, foi onde o Corinthians mais jogou bola. Desde a sua saída até a chegada do Antônio Oliveira, a gente não viu uma perspectiva. Todos os técnicos que sucederam o Vitor Pereira não conseguiram manter o mesmo nível que ele entregou, apesar do ambiente ser péssimo, né? E isso foi revelado depois em entrevistas pelo Roger Guedes, pelo Juliano, pelo Renato, pelo Alex, que era o auxiliar técnico, que hoje é comentarista do Sport TV. O Alex deu uma entrevista para o Benji e disse assim: tem jogador que veio falar para mim que não foi para a Copa do Mundo por conta do Vitor Pereira. E aí o Benji até fala assim: eu sei quem é o Fagner. E ele fala assim: não é o Fagner. Aí o Benji: então é o Renato Augusto. Aí o Alex: pois é. Porque ele não usava o Renato, porque ele não podia usar 2, 3 jogadores acima dos 30 anos. Assim, ele tinha um ponto. Ele tinha um ponto. Porque ele queria uma intensidade de jogo e o calendário do futebol brasileiro exigia isso, que fazia com que ele não pudesse botar todo mundo junto. Mas a forma como ele conduziu o processo provavelmente não foi a mais adequada, porque os caras não gostaram. E aí o Fábio Santos, que é um puta cara gente boa, que é um cara que assim se dá bem com todo mundo, criticou justamente essa gestão de grupo do VP. Pois bem, o VP deu uma entrevista para o jornal Record de Portugal e disse exatamente isso. Vou abrir aspas aqui e fechar na sequência com as palavras de Vitor Pereira. Andou 8 meses sorrindo para mim e para minha comissão técnica, de aparente boa relação com todos. E vem agora, após esse tempo todo, dar essa entrevista covarde. Porque, lamento dizer isso, só de um covarde pode se esperar esse tipo de entrevista. Ele não só chamou, até o último ponto ali, né? Essa entrevista covarde, ele tinha chamado a entrevista de covarde. Não quer dizer que o cara, que ele considera o cara covarde. Ele acha que o cara teve uma atitude covarde. Quando ele continua dizendo só de um covarde pode se esperar esse tipo de entrevista, aí ele não chamou só a entrevista de covarde, ele chamou o Fábio Santos de covarde. Aí está muito claro que ele ofendeu o lateral do Corinthians. Parece que já é algo normal para esse senhor vir criticar treinadores. Não sei qual o seu objetivo de falar agora, mas certamente não será colocando em causa o meu nome e profissionalismo que vai conseguir dar o próximo passo na sua carreira. E aí tem uma frase dele que é muito forte e que eu tenho certeza que alguns torcedores do Corinthians vão concordar, que tem a ver, como eu disse, com alguns jogadores. Não era o caso do Fábio, na minha opinião. Alguns jogadores que estavam lá, né,
empurrando com a barriga, que já estavam um pouco acomodados, que você precisava renovar, precisava oxigenar, isso é natural. Ele diz o seguinte: infelizmente para esse senhor e mais alguns, a única preocupação que tinham era renovar contrato e irem renovando ano a ano para terem acesso a uma reforma dourada. Aqui eu acho que ele é português de Portugal, né, o idioma, então reforma dourada seria uma aposentadoria, né? Passando a maior parte do tempo no departamento médico. Comigo não é assim. Vai para a corrida quem tiver andamento, quem tiver pernas para correr. E ele até me devia estar agradecido pela época que fez, pela temporada que fez, porque eu geri da melhor forma aquilo que ele nos podia dar. E devo dizer, sem qualquer problema, que fez uma época conseguida. Ou seja, jogou bem, né? Fez uma temporada interessante. Basta compararem com a anterior à nossa chegada e com a seguinte à nossa saída. Ele tem razão. Porque o Fábio Santos virou titular com o Vitor Pereira quando todo mundo imaginava que o Lucas Piton pudesse jogar, e às vezes ele até jogava com o Piton numa segunda linha e o Fábio Santos de terceiro zagueiro, e funcionava. Funcionava. Ele inventou ali o Fábio Santos numa linha de 3 e deu certo. Deu certo muitas vezes, porque assim, o resultado ele entregou, gente. O clube desde 2012 não chegava tão longe na Libertadores da América. Ele chegou numa final de Copa do Brasil e ele entregou o time na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro. Comparando com o ano passado do Corinthians, ele tem muitos méritos. E aí ele falou aqui: tem alguma curiosidade em saber o que pensam dessas declarações o Balbuena, o Fausto Vera, o Gil, o Renato Augusto, o Yuri Alberto, Duqueiroz, Mantuan, Adson, Mosquito, Piton, Raul Gustavo, Robert Renan, o Cássio. Tenho certeza que as respostas não serão as mesmas e estarão incrédulos tal como eu. Tem um monte de gente que ele citou aí que falou mal dele também. Mas, enfim, talvez não tenha chegado lá. O Fábio Santos concedeu entrevista para a ESPN, lá para o meu parceiro Du Menezes, contou várias histórias, referiu o Vitor Pereira, chegou em Portugal, o Vitor Pereira rebateu para o Jornal Record e, enfim... O Vitor Pereira, ele teve um trabalho positivo em alguns aspectos, mas é impressionante, né? Não é só o Corinthians que não aceitou a saída dele, e não tinha como aceitar da forma como foi, né? Deu um grande migué, porque ele falou uma coisa e o motivo era outro. Não vou mais trabalhar no Brasil, vou cuidar da minha sogra. E aqui, nem julgando o problema familiar que ele pode ter tido com a sogra, mas não foi a justificativa, né, gente? Ele estava negociando com o Flamengo. Então ele foi para o clube que pagou mais e que tinha chance de ganhar títulos. Pronto. Então, a questão é que ele mentiu. Ele disse que o problema da sogra, o problema familiar, era preponderante para ele não continuar. Quando, na verdade, ele trocou de clube dentro do Brasil. Se ele voltasse para Portugal, beleza. Ele foi para o Flamengo, gente. Então, assim, ele perdeu a moral. E ele fez um bom trabalho. Ele poderia ter dito, gente, obrigado, mas... os investimentos não foram como eu gostaria, houve um desalinhamento aí com a diretoria, não gostei da condução de algumas coisas, obrigado, um abraço. Não foi o que ele fez. Começou dando desculpinha, encerou o Duílio, e o Duílio, como um pato, caiu e acabou ficando com um pincel na mão, tendo que, sei lá, contratar o Fernando Lázaro, e aí o resto vocês já sabem. E aí, fiel, muito bom dia. É isso aí que vocês assistiram esse vídeo, espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações e deixa o seu Vai Corinthians e da onde você está falando, beleza? Meus amigos, Timão Reformulação amigo aí desde o início da temporada de 2024, onde já foi trocada aí toda a comissão técnica, né? Foi trocado desde o ano passado mais o que? Cuca, Luxemburgo, Mano. 3 técnicos já foram trocados aí no comando do Corinthians. Agora temos o Antônio, que é um excelente treinador, que é um ótimo treinador. Na minha opinião, é o melhor dos 3 aí. Tá? Barra qualquer um, inclusive o Cuca. Todo mundo queria o Cuca de volta, não sei o que. Mas o Antônio é bem melhor que o Cuca, beleza? Meus amigos. Só quem acredita na classificação do Corinthians vai deixar aí nos comentários. Eu acredito na classificação do Timão no Campeonato Paulista em 2024. Eu acredito, tá? Eu acredito, sério, de fato, eu acredito, tá bom? Então é isso.
deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.